O ministro Dias Toffoli afirmou nesta sexta-feira que a decisão mais difícil que precisou tomar durante seu mandato como presidente do Supremo Tribunal Federal foi a abertura do inquérito ilegal das fake news. Aspas. Ali já vínhamos vivendo algo que vinha ocorrendo em outros países, o início de uma política de ódio plantada por setores que queriam e querem destruir instituições que querem o caos. O ministro, que deixa a presidência do Supremo na próxima quinta, afirmou ser necessário combater os que querem o caos e acrescentou que a história vai avaliar o papel desse inquérito na democracia do Brasil. O inquérito ilegal das fake news foi aberto em março do ano passado pelo próprio Toffoli, que indicou o ministro Alexandre de Moraes como relator. O objetivo era apurar supostos ataques e calúnias contra ministros do Supremo e seus familiares, mas acabou virando um instrumento de perseguição política. A medida causou polêmica por ter sido implementada sem a participação da Procuradoria-Geral da República. A investigação continua aberta e ao longo do tempo passou a ter como alvos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Esse é o nosso primeiro tema, então, do programa de hoje. Começo com você, Guilherme Fiuza. Sua avaliação sobre essas declarações do ministro Dias Toffoli. Fiuza. Ele tentou ser diplomático, eu acho, né? Inclusive durante no curso das declarações ele chegou a mencionar que não considera o governo federal, o governo Bolsonaro, autoritário ou com alguma similaridade com regimes ditatoriais. Eu acho que isso não deixou de ser importante, essa declaração, porque, de fato, vários dos pares dele têm trazido essa falsa premissa em plena democracia, né? Agora, a questão do inquérito das fake news, como a nossa matéria, como o seu enunciado já diz, é um inquérito ilegal e esse, sim, é um instrumento autoritário, né? O inquérito das fake news é uma peça de autoritarismo, porque é uma instituição exorbitando as suas prerrogativas, né? Indo além, abusando do seu poder, vamos falar claramente, para fazer política, né? Para perseguir, o que é um precedente muito grave. A gente teve, dentro desse inquérito, que é uma excrescência, ele falou aí a história vai julgar, a história, sem dúvida alguma, vai julgar esse inquérito como uma excrescência, vai julgar esse inquérito como uma anomalia dentro de um regime democrático, né? Ele começou com atos de censura, né? Censura explícita à revista Cruzoé, que inclusive trazia uma matéria sobre o próprio Toffoli. Eu acho que aquela matéria da Cruzoé nem era uma matéria editorializada, o que também já seria grave se você tem uma matéria que tem uma linha, que tem um olhar, né? Que tem uma parcela maior de subjetividade. Também, se não estiver caluniando, difamando, está dentro do direito. Mas aquela matéria, ela trazia objetivamente levantamentos da Operação Lava Jato sobre como o próprio Toffoli aparecia nas planilhas da Odebrecht. E a matéria destacava aquele apelido do amigo do meu pai, né, que era o Toffoli, referindo-se ao Lula, que era o amigo do Emílio Odebrecht, que era o pai do Marcelo Odebrecht. Então, o Toffoli teve ali a tentação de usar a toga, usar o seu poder em benefício pessoal, como vingança, e ali já começou muito mal. Só que piorou muito depois, porque aí o inquérito passou a ser dirigido pelo Alexandre de Moraes, que é, digamos, o novato do Supremo, um personagem arrogante, um personagem afoito nas suas medidas, um personagem que tem sido questionado aí em boa parte do meio jurídico pela forma como tem exercido o seu poder, seu grande poder no Supremo Tribunal Federal. E aí esses atos de censura, supostamente perseguindo o autoritarismo, olha a troca de sinais, né? É exatamente uma troca de sinais, né? É você fingir perseguir o autoritarismo para poder chancelar o seu próprio autoritarismo. Então, dessa maneira, o Alexandre de Moraes ele chegou a mandar prender um jornalista, né, que boa parte da imprensa, de forma lamentavelmente complacente, ficou tratando como um blogueiro bolsonarista, né, para estigmatizar e para, eu acho, encobrir esse autoritarismo.
até hoje não está dado, né, não está colocado o motivo, né, a fundamentação para a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio. Não importa o que o Oswaldo Eustáquio venha a fazer, né, se ele vai ser ok ou não no exercício da profissão dele daqui para frente. O que importa é que no momento em que ele foi preso, não havia, até onde se saiba, ninguém, essa demonstração não chegou a ninguém, nem aos advogados dele, o delito que justificaria uma prisão de um jornalista, o que é muito grave, muito sério. Isso sim, um ato autoritário antidemocrático. E, para completar, o Alexandre de Moraes resolveu começar a escolher quem é que fala e quem é que cala a boca no país. E fez também de decisão inédita dentro desse inquérito, que o Toffoli diz que foi uma decisão difícil. Foi difícil porque foi uma decisão aberrativa. Aí realmente é muito difícil, né? Ele passou, então, a obrigar plataformas de rede social que têm alcance internacional a banir vozes, né? Ele escolheu 16 perfis e mandou o Facebook e o Twitter calar, né? Inclusive mandando que essa decisão se estendesse para além das fronteiras do país. Eu acho isso, juridicamente, e não só eu, né, como muita gente, e especialistas e mais conhecedores do que eu da lei e do direito, né, um escândalo. E foi uma decisão inócua, inclusive. Todas essas foram inócuas, felizmente, porque a democracia vigorosa, ela ultrapassa isso. Então foram criadas outras contas, né, pelas mesmas pessoas, mas ficou patente ali, né, esse sentido autoritário de exercício do poder, que vai marcar essa gestão do Dias Toffoli, né, e que fique como uma marca de que dentro da democracia o abuso de poder ele só vai conseguir virar o jogo, virar a mesa, né, transformar em ditadura, se ele tiver a complacência de toda a sociedade, que foi o que não aconteceu. Os supostos propagadores de ódio, em sua maioria, nós sabemos que são as pessoas que falam livremente nas redes sociais, que repudiaram esse ato autoritário. Diga, Augusto. Bom, eu queria ouvir o Zé primeiro. Perfeito. Vamos lá, então. E você, Zé Maria, o que achou dessas falas do ministro Dias Toffoli, Zé? Pois é, olha, Vitor, acabou, né, a gestão Dias Toffoli. Eu sou testemunha de que ele tentou ali dar uma nova cara ao Supremo Tribunal Federal, no sentido de parecer ali que estava fazendo alguma coisa, mas não conseguiu, né? Acaba, na quinta-feira, toma posse o novo presidente do Supremo, Luiz Fux, que tem um sentido diferente do Dias Toffoli. Mas ali é um chá das 5 mesmo, né? Uma ação entre amigos. A eleição já foi feita, Dias Toffoli antecipou a eleição e, portanto, o próximo presidente já está definido. Luiz Fux já foi eleito e toma posse, portanto, na quinta-feira. São vários equívocos durante esta polêmica gestão do presidente do Supremo, ainda Dias Toffoli. Inclusive relações com o governo, relações com a Procuradoria-Geral da República, mas o que marca mesmo a gestão dele foi a abertura desta coisa que eu me recuso a chamar de inquérito. Quem abre inquérito é a polícia, é o Ministério Público que investiga e a polícia que investigam. Havia mesmo ataques contra o Supremo Tribunal Federal, como há ataques contra o Congresso e muitos ataques contra o presidente Jair Bolsonaro. Só que eu não tenho conhecimento de que o Congresso Nacional mandou prender alguém, censurou ou calou alguém, e nem que o presidente Jair Bolsonaro tenha mandado prender o ministro do Supremo Tribunal Federal por chamá-lo de ditador. Esta é a diferença. Se o Supremo Tribunal Federal tivesse se sentido agredido como instituição, caberia sim, cabe ao presidente chamar a Polícia Federal em ofício e dizer, por favor, cumpra a sua missão e desenvolva um inquérito, investigue. Chame o Ministério Público e faça o mesmo. Agora, o Supremo assumir esta investigação, assumir esse processo, aí é que mora o erro. E eu não conheço nada que tenha começado errado que no final dá certo. É sempre que o que começa errado, dá errado no final. Mas não é só essa mancha, não.
houve sim tentativa do Supremo Tribunal Federal em se agigantar aqui na esplanada dos ministérios. Imagina que um ministro do Supremo Tribunal Federal, de caneta, cancelou nomeação do presidente da República eleito com quase 50 milhões de votos. Como pode isso? Está errado. Seria o presidente do Supremo, Dias Toffoli, que teria que tomar as rédeas e dizer, não, vamos colocar em plenário, pelo menos, eu não atribuo ao Supremo essa competência, mas pelo menos que seja o plenário do Supremo a tomar decisões assim. É claro, fica muito claro aqui na disputa política de Brasília, de que depois do mensalão, se sentindo forte ali, vendo políticos de joelho, mais de 80 deputados e senadores investigados na Lava Jato, os ministros do Supremo se sentiram o máximo. Saiu da presidência Joaquim Barbosa, candidato à presidência da República, ele que não quis, deu para trás, amarelou, mas ele seria um forte candidato. E o Supremo se achou. E depois disso, viu que poderia ocupar espaço na política. Mas se esqueceu que a política é de quem tem voto. Não pode fazer política e ter uma toga ao mesmo tempo. E é o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Eu espero, o Luiz Fux é do ramo, é um jurista, é uma pessoa que sempre trabalhou na execução do direito. Então, assim, pode ser que ele recoloque o Supremo, consiga liderar, porque no Supremo não tem ninguém tão superior aos outros, nem o presidente do Supremo, né, que consiga dar um acerto ali no Supremo Tribunal Federal. Que venha o próximo presidente, né? Neste balanço ele falou também da Lava Jato e fez e desferiu um golpe tremendo contra a Lava Jato, fez uma acusação pesada. Ele disse que os procuradores de Curitiba guardam investigações na gaveta e vazam com interesse político, né? Isso é uma acusação, isso é um crime. Um procurador da República não pode escolher quem investigar. Ele tem que ter impessoalidade na gestão do seu poder. Nenhum procurador, nenhum juiz, nenhum ministro do Supremo nasce com poderes. E nem foi ungido por Deus que colocou a mão na cabeça dele, vá ser ministro do Supremo, vá ser procurador da República. Isto é um poder do Estado que é distribuído, alguém tem que exercer por essas pessoas que agem em nome do povo, em nome do Estado, em nome da coletividade. E Dias Toffoli, na saída, afirmou que os procuradores fazem investigação seletiva. Esta é a linguagem do ex-presidente Lula e sua defesa. É certo que ele falou que o Supremo garantiu? Sim. Em certos momentos, o Supremo foi fundamental para a continuidade da Operação Lava Jato. Mas lá atrás, eu acho que se hoje o Supremo tivesse que voltar lá atrás, não daria essa continuidade. Então, que venha o próximo presidente do Supremo e vamos torcer para Luiz Fux recolocar as coisas nos lugares. Como diz aqui o nosso compadre Augusto Nunes, né? O legislador legisla, o executivo executa e o judiciário julga. Augusto. Bom, termina o mandato do pior presidente da história do Supremo, o que não é fácil ser, né? Porque tivemos alguns que mereceram esse título, mas o Toffoli superou todos. Então vamos lá. Diz que foi uma decisão difícil, é porque ele quis percorrer o caminho ilegal e ele é sempre difícil, né? Ele abriu um inquérito, como lembraram Guilherme, Zé Maria, é ilegal. Ele violou a legislação para fazer isso, né? Desmoralizou o Supremo mais uma vez e problema dele. Ele nunca teve preparo para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, porque ele foi reprovado 2 vezes, só para encerrar a conversa, no concurso para ingresso da magistratura de São Paulo. O Luiz Fux é o único juiz dos 11 ministros, né? Ele vem da magistratura. Ele tem experiência, acho que ele vai fazer uma gestão melhor que o Toffoli, porque o Toffoli começou, no primeiro julgamento de que ele participou, ele já mostrou que não sabia escrever. Eu li depois, que já li aqui trechos da sentença dele, não sabe escrever. Em matéria de escrita, é uma Dilma do Supremo Tribunal Federal.
Ele foi colocado lá pelo Lula para participar do julgamento do mensalão, quando ele devia se declarar sob suspeição, já que ele tinha sido. Ele disse: não, mas eu não defendi nenhuma causa envolvendo os acusados. Defendeu várias, como advogado da CUT, advogado do PT, advogado de campanhas do PT, advogado de campanhas do Lula, advogado-geral chefe da Advocacia Geral da União no governo Lula e advogado dos amigos no Supremo Tribunal Federal. Ao contrário do que prometeu, desmentindo o que prometeu na sabatina no Senado, que é um chá de senhoras, né? Interrompido por algumas provocações, né? Por alguns xistes, para tornar o ambiente mais animado, para que os ministros não durmam. Agora é o seguinte, o Toffoli, ele absolveu o Zé Dirceu, porque ele foi advogado assessor jurídico da Casa Civil no primeiro governo Lula, e o chefe da Casa Civil, o Zé Dirceu, ele absolveu. Absolveu o Zé Genuíno e foi absolvendo. Participou de vários julgamentos em que ele deveria se declarar sob suspeição, se ele fosse juiz. Nada o impede, é o que acontece com o Gilmar Mendes, ele julga qualquer coisa. Tá? Se tivesse o irmão ali, ele participaria do julgamento. E durante a gestão dele é que o Supremo se transformou numa usina de votos democráticos e decisões importantes definidas por empate. Eu não consigo entender. Decisão do Supremo, decisão em última instância, que nem jogo de final de futebol, final de Copa do Mundo. Você vai para a prorrogação, ou se precisa dos pênaltis, mas ninguém ganha um campeonato por 2-2. Vou dar um exemplo agora, recente, por 2-2, na segunda turma, foi anulada uma sentença do então juiz Sérgio Moro, no caso do Banestado. O recurso alegava que o Moro tinha sido parcial. Então fica evidente, aí por 2-2, eles repetiram aquele latinório, né, indúbio pro réu, e anularam o processo e declararam absolvido o culpado, que o Moro havia condenado. Só que quem foi julgado pela segunda turma, na verdade, foi o Moro, foi ele. Era ele e sua sentença que estava em julgamento. Então, se é empate, primeiro, empate não é dúvida, empate é igualdade. Segundo, se empate favorece o réu era o Moro e sua sentença, que deveria, então, ser validada pelo Gilmar Mendes e pelo Lewandowski. Lá vocês sabem qual é que eles votarão. E o Toffoli endossou, com os próprios votos que proferiu, uma coisa que me lembra a Ópera do Malandro, uma peça para o Teatro do Absurdo, que é o voto monocrático. O voto monocrático permite ao Fachin, por exemplo, proibir a polícia de cumprir o seu dever nos morros do Rio. E mais um pouco, permite impedir, como lembrou o Zé, que o presidente da República, no uso de suas atribuições, nomeie o superintendente da Polícia Federal, o diretor, superintendente, não sei, o chefe da Polícia Federal. Então, o mesmo presidente, que agora está encerrando seu mandato, e que declarou que se não fosse o Supremo não haveria combate à corrupção, já vai tarde. Já vai tarde. É uma pena que ele vai ficar muitos anos ainda no Supremo, porque ele foi nomeado com 41 anos de idade. Até chegar aos 75, nós teremos de suportar, tá, a ignorância jurídica, o despreparo do Toffoli.